Irmãos, a paz do Senhor. Quero deixar o versículo da palavra de Deus para a tua vida e para a tua meditação. Eu estou lendo aqui Lucas 15, versículo número 11, a parábola do filho perdido. Olha o que está escrito. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais moço disse ao pai: Pai, quero minha parte da herança. Assim ele repartiu a prioridade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais moço reuniu tudo o que tinha e foi viver distante do pai, em uma região distante. Lá viveu de forma irresponsável, depois de ter desperdiçado todos os seus bens. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome naquela região. Ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um cidadão daquela região, que mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Irmãos, vem com calma para você poder entender. Olha que negócio tremendo. Jesus ele fala na parábola que o pai tinha 2 filhos. Percebe que é o filho mais moço que pediu herança para o pai. Só que percebe que o pai, quando vai dividir herança entre os filhos, o pai divide de igual. A Bíblia diz, o pai dividiu entre os filhos. Percebe? Tinha 2. Só que o pai não faz diferença entre os filhos. Ele ama de igual. Percebe que dentro da casa tem que tratar todos de igual. O pai não faz diferença dentro da casa. Olha o que Tiago vai dizer em Tiago capítulo número 2. Tiago vai dizer assim, olha que forte, irmão. Tiago disse, vocês que fazem acepção de pessoas. Que tremendo que Tiago vai alertar sobre isso. Tiago capítulo número 2 está escrito assim: Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Jesus Cristo, não façamos diferença entre as pessoas, tratando com parcialidades. Suponhamos que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e entre também um pobre com roupas sujas. Vocês deram atenção ao homem especial que está bem vestido com roupas finas, e dizem que está em um lugar apropriado para o Senhor. Mas dizem ao pobre: fica ali no chão e sente-se no chão, junto ao estrado dos meus pés. Não estão fazendo discriminação? Fazendo julgamento com critérios errados? Olha o que Tiago falou. Quando entra um pobre, vocês falam para o pobre, senta no chão. Mas quando entra alguém bem vestido com roupa fina, vocês dão um lugar de honra, mas o pobre coloca no estrado dos seus pés. Vocês fazem acepção de pessoas na casa do pai. E sendo que na parábola o pai não faz acepção dos filhos, pode perceber que ele tratou de igual dentro da casa. Então quem somos nós para fazer acepção na casa do pai, se nem o pai faz? Eita Jesus, oh glória, aleluia. Pode perceber que o pai tratou de igual. Foi de igual, irmãos. Olha que negócio forte, o pai não fez diferença entre os filhos. O pai tratou os 2 do mesmo modo, dentro da casa, o pai dividiu de igual, porque na casa do pai não tem que fazer diferença. Só que uma coisa que eu acho forte, olha que tremendo, a palavra do Senhor vai dizer que aquele filho mais moço, ele reúne tudo que tem e sai, para viver distante do pai. Percebe um detalhe, o pai dividiu a herança entre os filhos, o mais moço recebeu e foi viver longe. Então percebe, um recebeu e continuou na casa, o outro recebeu e saiu da casa. Eu vou repetir, o pai dividiu de igual, o mais moço recebeu e foi embora, foi viver distante do pai. O mais velho não, o mais velho recebeu e ficou na casa. Quem você é? O que recebe e sai, ou o que você recebe e continua? Porque aí que está o problema, é quando Deus dá. Muitas pessoas quando Deus dá, já sai de perto do pai, já se esquece do pai, já quer distância do pai. Você quer ver uma coisa? A Bíblia diz em Deuteronômio 31:14. Deus falou: Moisés, chama Josué e desce na tenda. Aí Deus falou assim: Moisés, quando você morrer, este povo vai entrar na terra e vão se esquecer de mim. Então percebe, vão alcançar promessa e vão se esquecer de mim. O problema, Moisés, é quando eu der para eles a terra, eles vão se esquecer de mim. Na parábola do filho perdido, quando o pai deu para o filho mais jovem, o filho foi embora, quis viver distante do pai. Quem você é? O que permanece se o pai der? Ou aquele que quando o pai dá, vai embora? Quem você é? Aí que está o perigo, é quando o pai dá. Só que uma coisa que eu acho forte nessa parábola, percebe que a Bíblia fala que o filho mais moço, ele quis viver distante do pai de forma irresponsável. Por quê? Porque o mais jovem não quer responsabilidade. A Bíblia é bem clara em dizer, o filho mais moço reuniu tudo que tinha e foi viver distante do pai, para viver de forma irresponsável. Ou seja, irresponsável é pessoas que não querem responsabilidade. O mais jovem não quer responsabilidade. O mais jovem não quer compromisso na casa do pai, por isso que ele saiu. Porque o mais jovem não quer juventude, quer saber do que está lá fora, não quer responsabilidade com o pai na casa. Não quer compromisso com o pai. Só que uma coisa que eu quero que você entenda, olha que tremendo, eu vou resumir. Você vai ver que aquele filho, ele volta para o pai. Só que a palavra do Senhor diz que quando aquele filho volta para o pai, depois de ninguém dá nada para ele, a Bíblia fala que ninguém deu nada para ele. Olha o que está escrito. Quando ele começou a passar necessidade, está escrito assim no 16. Mandaram ele cuidar dos porcos. Percebe? Olha que tremendo, não quis trabalhar com o pai, não quis responsabilidade com o pai. Mas lá fora colocaram ele para cuidar dos porcos, foi se empregar com os porcos. Para cuidar dos porcos. Colocaram ele de empregado lá fora. Sendo que na casa do pai não era empregado, ele era filho. Então, ou seja, não quis compromisso com o pai. Mas lá fora escravizaram ele. Olha que tremendo. Só que presta atenção nisso aqui. Aí a Bíblia diz que ele cuidando dos porcos, ele desejava encher o estômago com a fora que os porcos comiam. Irmãos, olha que tremendo. Esse filho foi cuidar do que? De porcos. Lá em Levítico 11:7 está escrito. Moisés falou acerca do animal puro e do animal impuro. E Moisés falou assim: o porco é um animal impuro, vocês não devem comer. Moisés falou que o porco é considerado um animal impuro.
Em Marcos 5, quando aquela legião de demônios vai sair do homem, olha o que os demônios falavam para Jesus, os espíritos imundos: se vai me expulsar, me permita entrar nos porcos. Por que o diabo pediu para entrar no porco? Porque porco é um animal impuro, como Moisés diz. Então o espírito imundo vai entrar no porco porque o diabo sabe que a origem dele é sujeira. Então por isso que ele escolheu o animal impuro. Porque o porco é impuro e o diabo escolheu o animal impuro. Percebe que aquela legião de demônios, os demônios escolheu o porco, porque porco é um animal impuro, e o filho perdido está mexendo com o porco. Quando você se afasta de Deus, você acaba se envolvendo com aquilo que é do diabo, com o pecado, com a sujeira. Pode perceber, saiu de perto do pai e começou a se contaminar com o porco, mexer com sujeira, com aquilo que era impuro pela Bíblia. Filho, os judeus não podiam ter porco, não podiam se contaminar com o porco. Olha que tremendo, foi lá mexer com o porco, porque se afastou do pai. Quando você se afasta de Deus, você começa a fazer o que não deve, você vai para o pecado, vai para a prostituição, vai para a bebida, para aquilo que o pai não se agrada e começa a se envolver. Pode perceber, na casa do pai não fazia isso, mas quando se afastou do pai, fazia o que não devia. É melhor você ficar perto do pai, porque perto do pai você é obediente, longe do pai, você só faz o que não deve. Só que uma coisa que eu acho forte nessa parábola, a Bíblia diz que ninguém deu nada para ele, então ele vai cair em si. Olha o que está escrito, a Bíblia diz que ninguém lhe dava nada. Então percebe, quando ele estava cuidando dos porcos e passou necessidade, a Bíblia diz que ninguém deu nada para ele, então ele vai cair em si. Sabe o que Salomão falou em Provérbios? Salomão falou assim: muitos são o amigo do rico, mas o pobre não tem amigo. Olha o que Salomão diz: muitos são os amigos do rico. Então peraí, aquele filho perdido, quando saiu de perto do pai, ele saiu com herança, com riqueza. Ele não gastou aquilo ali sozinho, porque Salomão falou em Provérbios que o rico ele tem muitos amigos, mas o pobre não tem ninguém. Então percebe que o rico tem amigos, ele saiu de perto da casa do pai com riqueza. Com certeza amigos reuniam em volta dele quando ele tinha, mas quando acabou a riqueza ficou sozinho cuidando dos porcos. Porque as pessoas se juntam de você quando você tem, quando você é o cara, quando você banca, mas quando você deixa de bancar, você está sozinho, você vai parar no chiqueiro e você vai ver que é só você e Deus. Eita Jesus, só que segura isso, presta atenção. Ele vai ficar sozinho, a Bíblia fala que ninguém dava nada para ele, então ele vai cair em si. Imagina aquele filho pedindo, batendo na porta, pedindo comida e ninguém dava nada. Então ele vai cair em si. Percebe, quando ele recebia os nãos na porta, ele pedia comida e ninguém dava para ele. Então ele vai cair em si. O que fez ele cair em si foi quando ele recebeu o não das pessoas. Você tem que aprender uma coisa: nem todo mundo você tem que dar aqui comidinha na boca, porque enquanto você estiver dando comidinha para ele, não vai se lembrar de onde ele saiu. Enquanto você estiver mimando ele, não vai se lembrar de onde saiu. Esse filho recebeu o não das pessoas. A Bíblia é bem clara em dizer: ele pedia, mas ninguém lhe dava nada. Então ele vai cair em si. O que fez ele refletir foi quando ele recebeu o não das pessoas. Eu não estou dizendo para você que você tem que ser ruim com as pessoas. A Bíblia diz: se você tiver a oportunidade de fazer o bem, não faz, comete pecado. Mas tem pessoas que você tem que aprender a dizer não para ele. Por que eu tô falando isso? Porque esse aqui era um filho que conhecia o pai. Não era um filho estranho, não era um filho estrangeiro. Era um filho que sabia, convivia com o pai e foi viver longe do pai. Então por isso que quando falaram não para ele, vai cair em si e vai voltar pro pai. Porque o não que ele recebeu lá fora fez ele retroceder do lugar de onde ele saiu. Eu quero que você entenda uma coisa: às vezes é necessário você falar não para uma pessoa, para ela voltar de onde ela saiu. Porque quando você estiver dando alimento, ele não se lembra do alimento do pai. Não se lembra que na casa do pai tem palavra. Não se lembra que na casa do pai tem o melhor para ele. O salmista vai dizer: vale mais um dia na casa do Senhor do que 1000 em qualquer outro lugar. Aquele filho entendeu lá fora, não se comparou com aquele que vivia com o pai. Presta atenção, que o negócio é muito forte. Você vai ver que esse filho, quando ele volta pro pai, vai falar: pai, eu pequei, não sou digno de ser chamado teu filho. Só que a Bíblia diz que o irmão mais velho que estava na casa, que não se desviou, vai falar assim: leia comigo. Quando o irmão mais velho ouviu a música, viu que o pai fez festa, que aquele filho voltou, o filho estava morto, voltou à vida, ele se arrependeu diante do pai e voltou para a casa do pai. Teve festa, o pai fez uma festa dentro da casa. Por quê? Porque ele se arrependeu, e a Bíblia fala: há mais alegria na presença de Deus por um pecador que se arrependa. Então percebe que o pai está fazendo festa para aquele filho que voltou. O mais velho estava no campo e falou: pai, que barulho é esse? Olha o que está escrito, irmão. Lê comigo o versículo número 30. Olha o que o filho mais velho falou, aquele que estava na casa, que não se desviou. Mas quando volta para casa, este seu filho, que gastou os bens com prostituta, tu mata o novilho para ele? Irmãos, olha que tremendo. Percebe um detalhe: quando aquele filho mais velho ouviu a música, ele vai falar assim pro pai: esse teu filho gastou os bens com prostituta, tu mata o novilho? Peraí, os dois não eram irmãos? O pai, Jesus falou que o pai tinha 2 filhos, os 2 eram irmãos. Mas percebe quando ele descobriu que o filho saiu para pecar, ele falou: não é meu filho, não é meu irmão, não é meu irmão, é teu filho. Presta atenção que isso aqui é muito forte. Vou explicar isso aqui com calma para você poder entender. Olha que tremendo. Quando o filho mais moço voltou pro pai, o mais velho vai falar: este teu filho. Por que ele não está considerando aquele irmão dele que se desviou como irmão dele? Percebe? Percebe? Ele não está considerando como irmão. Ele fala: teu filho, não é meu irmão, é teu filho. Por que ele não considerou como irmão? Sabe por quê? Porque ele viu que aquele irmão dele saiu para se prostituir. Aí quando voltou ele falou: não é meu irmão, é teu filho.
Não considerou como irmão, sabe por quê? Porque descobriu que aquele irmão saiu para pecar, saiu para se prostituir, porque foi ele que falou: esse teu filho saiu para se prostituir. Então ele sabia do pecado do irmão e não considerou ele como irmão por causa do pecado. Tem pessoas dentro da casa do pai que não estão tratando uns aos outros como irmão. Pode perceber, ele não considerou como irmão, ele falou: teu filho. Embora na parábola Jesus falou que os dois eram irmãos, só que quando aquele irmão descobriu o pecado do mais jovem, falou: não é meu irmão, é teu filho. Não considerou como irmão porque descobriu o pecado. Tem pessoas que não consideram você como irmão porque sabem que você caiu. Aí tá maltratando você de forma desigual dentro da casa do pai. Não é meu irmão. Não é, só lá fora para se prostituir. Não é meu irmão, não é nada meu. É teu filho, não é meu. Olha o que ele falou pro pai. É teu filho, não é meu irmão. Não considerou como irmão. Infelizmente tem pessoas dentro da casa de Deus que tá mais desviado do que quem tá lá fora. Pode perceber. Quem estava desviado verdadeiramente era esse que estava dentro. Não estava considerando como irmão. Só porque descobriu que o irmão saiu para pecar. Fez o que não devia e falou: não é meu irmão. Filho, quem é você? Quem é você para tratar o outro com desprezo? Lamentações vai dizer: por que se queixar o outro? Queixa-se cada um dos seus próprios pecados. O irmão mais velho estava questionando o outro, se queixando do outro, mas se esquecendo que cada um vai dar conta de si. Cada um vai dar conta de si, é individual. Só que presta atenção, ele não considera aquele lá como irmão dele. Fala: teu filho. Não considerou como irmão por causa do pecado. Dentro da casa do pai, não estava tratando como irmão, porque descobriu o erro. Dentro da casa do pai, fazendo acepção. Sabe quem mais maltrata? Não é lá fora, quem está dentro. Sabe quem mais faz divisão? Não é lá fora, quem está dentro. Só que percebe um detalhe. Olha o que ele falou pro pai: pai, se teu filho saiu para se prostituir, tremendo, segura isso. Percebe que o filho mais velho está falando do pecado do mais novo. O pai não perguntou para ele, presta atenção, o pai não falou assim pro filho mais jovem, pro mais jovem quando voltou. O mais jovem falou: pai, eu pequei, só que o pai não perguntou. Você não viu o pai perguntando: o que você fez, meu filho? Não, quando ele falou: pai, eu pequei, o pai abraçou ele e beijou. Agora o mais velho estava falando do pecado do mais moço pro pai. O pai não queria saber do pecado, filho, só que o mais velho estava falando: pai, ele pecou para se prostituir. E quem disse que o pai quis saber do pecado? Mas o linguarudo estava dentro da casa do pai e estava falando do pecado do outro irmão. Eita glória! Eu vou repetir isso aqui até você entender. Pode perceber que na parábola, quando o filho volta, o filho mais jovem, ele falou: pai, eu pequei. Só que o pai abraçou e beijou, porque ele já confessou pro pai. Só que o pai não perguntou: o que você fez? Não, o pai não perguntou, o pai só abraçou ele quando ele confessou. Aí o mais velho que estava na casa: pai, ele saiu para se prostituir, apontando o pecado do irmão, sendo que nem o pai perguntou na parábola. Se nem Deus perguntou do pecado, por que você está acusando o seu irmão pelo pecado? Eita, receba que é de graça. Eu falo, Jesus. Nem o pai perguntou do pecado do filho mais jovem, o mais velho apontando o pecado. Filho, para de queixar do outro, vai se queixar de você mesmo, rapaz. Para de falar um do outro, vai se queixar de você. Dentro da casa do pai, um falando do outro. Só que segura isso. Olha o que o pai falou: meu filho, você sempre esteve comigo, mas seu irmão estava morto e voltou à vida. Olha o pai não quis saber do pecado, ó. O pai não deu nem ouvido para ele, o pai não deu nem ouvido pro linguarudo. Para de ser linguarudo, para de falar do pecado do outro, rapaz, vai te queixar de você. Eita, Jesus. Olha que negócio forte. Sabe o que eu acho tremendo da parábola? Esse filho que voltou, é que ele falou pro pai: pai, eu pequei. Se você não me achar digno de te tratar como teu filho, coloca-me como teu empregado. Olha que tremendo, irmão. Olha a humildade desse filho que voltou. Falou: pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho, me coloca para ser empregado do Senhor. Queria ser empregado, não queria ser filho. Olha que tremendo. Só que o pai falou: não, depressa, vista ele. O pai não colocou aquele filho como empregado, porque é filho. Pode perceber, olha a humildade daquele filho que voltou. Agora estava dentro da casa do pai, todo soberbo, se sentindo santarrão, apontando o outro. Jesus vai dizer numa parábola: 2 homens foi ao templo para orar. Presta atenção, 2 homens foi ao templo para orar. Os 2 estavam no templo, foi orar. O fariseu orou em pé: Deus, eu te agradeço por não ser como esse homem, adúltero, corrupto, até mesmo como esse publicano. Eu jejuo, dou dízimo, faço tudo quanto mando. Mas este publicano, presta atenção, mas olha a oração do publicano agora. O publicano nem sequer olhou para o céu, mas disse: Deus, tenha misericórdia de mim que sou pecador. Jesus perguntou: qual dos dois foi justificado? O publicano. Por que o publicano? O publicano reconheceu que era pecador. O fariseu estava no mesmo lugar que o publicano, mas estava sentindo santarrão, que nem o filho perdido. Percebe? O filho mais velho estava no mesmo lugar que o filho que voltou, mas estava sentindo um bambambam, enquanto o outro estava voltando, ali confessando. E o filho que confessou foi justificado. Deus não está atrás, irmão, de pessoas que dão justificativa para o teu pecado. Deus está atrás de que confessa o teu pecado e abandona. Jesus, ele disse: todo pecado será perdoado aos homens, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo. Volta pro pai que o pai vai te perdoar. Pode perceber, quem mais vai te apontar, irmão, não é os de fora, é os de dentro. Olha o filho,
O mais velho apontando. Pai, ele saiu pra se prostituir, pai. Ele gastou seus bens, pai, com prostituta. Teu filho, não é nada meu, é teu. Saiu pra pecar. O santarrão. Só que se esqueceu que o pai tá perto daqueles que confessa e abandona. Olha que negócio tremendo. O pai estava perto daquele filho, o pai se alegrou. Olha que negócio tremendo. Se aquele irmão mais velho soubesse o significado de uma vida que volta para o pai, era para ele estar pulando de alegria e não questionando. Porque a Bíblia fala quando o pecador se arrepende, a festa no céu. Por isso que o pai fez festa na casa. Só que o filho mais velho, em vez de se alegrar, não, começou a questionar. Tem gente que não entende, não conhece o pai ainda. Está na casa do pai, mas não sabe quem o pai é. Não sabia que aquilo ali era um momento de celebração, porque um pecador voltou para o pai. Deus te espera, volta para ele, não dá ouvido para quem vai te apontar. Volta para o pai. O pai está querendo te perdoar. Em Isaías 55 está escrito que o Senhor é lento para se irar e é rico em perdoar. Deus é rico em perdoar você. Jesus é rico em perdoar. Jesus já pagou nosso pecado na cruz do Calvário e ainda continua te perdoando. Oh glória. Jesus disse, vinde a mim. Todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ele ainda continua te chamando, volta para Ele. Independente do que você fez. Você tem um Deus. Quem está disposto a te perdoar, dá chance. Dá oportunidade para você voltar. E uma coisa que eu acho forte. Você vai ver que o pai falou assim. Visto meu filho. Percebe? O pai trocou as vestes daquele filho. Porque o filho estava sujo. O pai colocou o calçado que ele estava descalço. Estava voltando do mundo descalço. E quem andava descalço naquela época era escravo. O pai não fez ele para ser escravo. Olha que negócio forte. A Bíblia diz que o pai correu. Olha o que está escrito, irmão. Ao ver seu filho de longe, o pai correu, abraçou e o beijou. Quando o pai viu o filho vindo, o pai correu. Por que o pai corre? Porque o pai tem pressa em salvar. Deus está com pressa em te salvar. Deus está com pressa em te abraçar. Deus está com pressa em te beijar. A Bíblia fala que o pai abraçou, correu e o beijou o filho. O pai mostrando que tem amor pelo filho. Quando o pai viu aquele filho voltando, o pai correu até o filho. Deus está com pressa em salvar você. Quer ver como Deus tem pressa? Jesus foi na casa de Zaqueu. Jesus olhou para cima e viu Zaqueu numa figueira brava. E Jesus falou, Zaqueu, desça depressa. Porque Deus tem pressa em te salvar. O pai correu até o filho com pressa em abraçar aquele filho, em beijar aquele filho. Deus está com pressa de sentir você perto dele novamente. Volta para o pai. Independente do que você fez, volta para ele e se arrependa diante de Jesus. Jesus morreu pelos nossos pecados. Foi ele que pagou. Ele foi transpassado e morrido pelas nossas iniquidades. Foi ele. Fala para Jesus. Confessa para Jesus. Fala, Jesus, eu errei, eu pequei. Saí de perto de ti, fiz o que eu não devia. Me perdoa. Foi o que aquele filho fez. Falou, pai, eu pequei, me perdoa. E o pai perdoou aquele filho. Oh, glória. Irmão, Deus está falando, eu creio. Eu creio nisso. Percebe? Quando o filho falou que pecou, o pai vestiu ele. O pai não quis nem saber, porque ele já confessou. Não devemos fazer que nem Adão. Quando Adão peca, Deus falou, Adão, tu comeu? A mulher que tu me deste, Deus jogou a culpa em Adão. Adão jogou a culpa em Eva. Olha que tremendo. Deus falou, Adão, você comeu do fruto? Em vez de Adão assumir, não, jogou a culpa na mulher. Deus foi na mulher. Eva, o que você fez? A serpente me enganou. Adão não confessa, joga para Eva. Eva joga para a serpente. Espiritualizando, jogando a culpa no diabo, mas ninguém confessa. Deus não está atrás de quem fica dando justificativa para o teu pecado. Deus está atrás de pessoas como Davi. Quando o profeta Natan repreendeu Davi, Davi falou, eu pequei. Davi não fez como Saul. Quando o profeta Samuel repreendeu Saul, sabe o que Saul falou? Não, os homens vieram atacar aqui, eu tive que pegar as melhores partes das gorduras das ovelhas e guardar. Percebe que Saul, ele ficava dando justificativo para o pecado. Quando foi repreendido por Samuel, ele deu justificativo para o pecado. Davi não, quando o profeta Natan repreendeu Davi, Davi falou, eu pequei. E já foi lá em Salmo 51, Senhor, retira tudo de mim, mas não retira o teu Espírito Santo, Senhor. Crie em mim um coração puro, um espírito inabalável. Olha a diferença de Davi para Saul. Oh, glória! E é isso que Deus quer, irmão. Pessoas aquebrantadas. Pessoas que reconhecem que pecou. Eu acredito que essa palavra não foi em vão que Deus colocou no meu coração. Em nome de Jesus, reflita nessa palavra. E volta para o Pai.